Oi, Minha amores. gente, boa tarde. Muito boa tarde, meus amores. Olhadinha aqui. Foi? Olá, gente, boa tarde pra você, Abinal. Mel, limão e gengibre. Ajuda, né? Fala como homem. Fala, como chega que nem adolescente mudando de voz aí, né? Verdade. Quatro botando. É ligar quando pigarrei e fala exatamente do mesmo jeito de novo. Peraí. Não adiantou nada, né? Mas... Jesus, Tamo junto. Pelo barulho você já viu, já reconheceu ou ouviu aí de algum cômodo da casa, de algum lugar onde você está, que começou Entre Família. Já Chegamos. começa a orar Porque pela desse gente. tipo de baguncinha. Pelo barulho, já sabe por quem você tem que interceder. Pelo barulho você sabe se esses meninos precisam de ajuda? É. Alguém ora por eles? Ora para que o programa chegue até o final, né? Vai chegar. E não que finde. Ele vai Olha, chegar até o final. Eu poderia aproveitar e fazer uma Final piadinha do projeto. assim. Final, É. faz um aquecimentozinho de voz. É. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre aquecimento global, Leixo. Sim, um assunto tremendamente importante, nada mais cristão do que falar sobre isso, ainda mais se no centro da mensagem deste cristianismo está adorai aquele que fez. Portanto, isso é muito, muito importante, não pode ficar de fora. E você sabe que há divisões, né? Há pessoas que não creem que haja um aquecimento global ao ponto de prejudicar, como muitos creem no outro grupo, de que pode haver catástrofes. Mas a gente olha para a natureza, olha para o que nos acontece ao redor, as notícias dão conta de que as coisas não estão como já estiveram um dia. Obviamente, tem algo que a gente precisa parar e pensar muito respeitosamente. Isso afeta o funcionamento do nosso corpo, nosso cérebro. Sabia que 1 grau acima da temperatura já pode trazer vários transtornos para a nossa vida como um todo? O nosso cérebro, ele 1 grau acima da temperatura, Humor, por exemplo. humor, verdade, algumas doenças Errado. relacionadas a isso, AVC, um alto índice de AVC também em épocas mais quentes tem se percebido justamente por conta disso e outras coisas mais aí também que a gente vai falando. E não existe injustiça justa. Então muita gente está falando que não existe porque no ponto onde ele está, ele tem condições de mandar a catástrofe, a desgraça para outro lugar do mundo. E é por isso que fala, não está rolando no seu bairro, né? E isso é muito importante a gente pensar porque o outro está aí também. E quem vai falar com a gente sobre isso é a Thaís, que é engenheira ambiental, está ali já no espaço da cozinha, daqui a pouco vai conversar com a gente sobre esse assunto, tirando todas as nossas dúvidas e as suas também. Muito bem. Verdade. O trio Thaís Araújo e você fazendo juntinhos o Entre Família. Pausa bem rapidinho e já estamos de volta. Vamos que vamos, é o seu Entre Família chegando por aqui às 2h30. Você sabe que temos esse encontro marcado e para quem está conhecendo agora a TV Novo Tempo, então já marca aí para você sempre acompanhar. De segunda a sexta-feira, esse trio maravilhoso, trio mais feliz de apresentadores da TV Novo Tempo. É único, claro, mas estamos aqui para te fazer companhia. Obrigado, viu? Fica com a gente. Modesto, humilde também, né? Esse trio modesto, humilde. Como você pode ouvir, assim, a gente não é nada exibido, né? Amores, nós vamos então ficar juntinhos até as 4 da tarde. Hoje o assunto é o calor do planeta, ou as mudanças climáticas, aquecimento global. E se isso gera alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, pode mandar pra gente no nosso WhatsApp. A sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui, não é, Aleixo? Exatamente, se você tem dúvidas sobre o assunto ou tem uma contribuição para dar, isso é sempre muito bom. Como que o calor tem afetado a sua vida? E a gente tem algumas percepções, né? Umas falas que a gente fala assim, não era assim. Eu lembro que não estava tão quente assim e a gente percebe por vivência que alguma coisa diferente está acontecendo. Manda sua participação, sua interação para a gente, aqui é 12983150249. Não somente o calor, mas às vezes o frio, por exemplo, aqui em São Paulo, disse que o frio que nós experimentamos nesse último inverno foi o mais intenso dos últimos 30 anos. Olha isso. Então, essa percepção não é só uma percepção, ela se mostra real pela configuração que a cada ano se percebe do ponto de vista daquilo que a gente vive, mas de uma maneira muito contundente. Então, há lugares muito frios, há lugares muito quentes, há ventanias, enchentes, enfim, terremotos. Está acontecendo alguma coisa de maneira bastante intensa nesse tempo. Então, responde para a gente no 983150249 o que você tem a dizer sobre o assunto. Na verdade, a gente teve uma
um divórcio do ser humano com a natureza. Nunca foi experimentada uma relação que a gente tem com a natureza tão separada, tão alienada. O ser humano não foi proibido de interferir na natureza. Deus colocou a gente no planeta e falou para a gente dominar a terra, sujeitar a terra. Não há nada de errado em interferir na natureza. Deus, quando promete uma terra para o povo de Israel, ele fala assim, vocês vão para uma terra que tem bronze e ferro no subsolo. Ou seja, ele dá recursos minerais para serem usados. A questão é que a gente tem uma relação agora só com coisas. Toda a nossa relação, se a gente for pensar, 24 horas por dia, você pode ter... A gente está se relacionando com coisas. Isso faz com que a gente se separe dos processos, se separe da origem, se separe de tudo que diz respeito à natureza. A natureza virou 100% recreativa para a gente. Então, eu vou passear no campo, eu vou passear no parque, eu vou ter uma experiência com a natureza. Isso faz com que a natureza não seja destruída diante dos nossos olhos. E os processos são destrutivos. E é muito importante a gente pensar o seguinte, a gente não pode naturalizar o que é histórico. O que eu quero dizer assim, não é uma coisa natural no decorrer do tempo, o que é uma ação efetiva do pecado. Então a gente fala assim, mas o fim dos tempos seria isso. Mas essas coisas do fim do tempo não é a partir de um pulso eletromagnético, não. Os homens estão fazendo isso. Então se é um processo deliberado de uma pessoa, esse processo pode sim ser revertido. Ele não é automático. Porque as pessoas que estão destruindo a natureza vão ser condenadas por isso. Então a gente fala assim, olha, mas o final do tempo seria assim mesmo. Não, não é bem assim. As pessoas estarão fazendo isso. Mas existe uma outra força que reverte isso, que é a força do Evangelho. Então Deus fala assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas se por multiplicar o Evangelho, o amor esquenta. Então há um combate entre uma perspectiva de vida e outra. E esse combate precisa existir. Se a gente naturaliza, a gente entrega o mundo para as mãos do mal. E não é isso que Deus mandou a gente fazer. E, portanto, a gente continua sendo um agente de colaboração com esse ritmo que tem nos levado a experimentar a destruição já nos dias de hoje, né? Eu estava vendo dos países e os tratados, os combinados feitos nas reuniões dos que gerem as nações e a maior parte dos países envolvidos nesse processo de documentos, de votos, de proposições, como lidar com esse tema, aquecimento global, que iniciativas tomariam, a maior parte dos países não apresentaram efetivamente seus projetos ou nem mesmo se envolvem com as causas prometidas. Então, nós estamos falando de que há outros interesses na fila. Sim. Esse interesse de administrar as condições de vida na qual todos nós já estamos pagando um preço, não está em primeiro plano. Não, por mais que isso possa significar um discurso político, um discurso ideológico, mas fica só no discurso. Na prática, efetivamente, a maior parte dos países não fizeram o que deveriam fazer. E a gente, para sintetizar isso, o Evangelho ele atua em todas as frentes. Não existe nenhuma área da vida que o Evangelho não tenha uma proposta. Então ele muda você, na sua relação com a sua casa, nas suas coisas, nos seus hábitos de consumo. Mas ela também estrutura uma proposta para mudar o modelo. Ele não fala só de céu, ele fala sobre como uma comunidade gere o mundo ao seu redor a partir de um modelo de vida comum existente. Senão a gente fica só enxugando gelo. Verdade. É aquela história, né? Não adianta levantar uma bandeira, né, em prol do aquecimento global ou as mudanças se a gente acaba não varrendo a calçada da nossa casa, né? Thaís Araújo está com a gente por aqui. Vamos já recebê-la. Tudo bom, Thaís? Tudo bem. Prazer em recebê-la. Fica à Obrigada, vontade Adinal. aí, Seja bem-vinda. Olá, Darleide. Olá para você que está em casa. É um prazer estar aqui e falar de um tema que é tão atual e importante, né? Que bom. Verdade. Quer dizer, assim, o tema atual mais importante da sua vida é seu bebê, que já está há 6 meses. Já, lindo, lindo. Se eu começar a falar dele, eu não vou parar mais. Então... Mãe coruja, né? Já viu? Ai, que bonitinho. Parabéns. Como é o nome dele? Daniel. É, Daniel. Um beijo, Daniel. Somos mesmo. Olha lá, Daniel mandou outro beijo para você. Tá Que junto amor. com o paizão, o João lá. Me né? apoiando para eu estar aqui, então Legal. merece. Que bênção. E Thaís, explica pra gente o que é de fato o aquecimento global, como que ele afeta a nossa vida na prática. O aquecimento global, ele é, na verdade, um termo que foi utilizado desde a década de 80, 70, ele já foi aparecendo mais nos artigos científicos. Na prática, o que é o aquecimento global? É o aumento da média da temperatura da Terra. Então, a gente tem... E a gente não está falando de um dia,
humano, a gente está falando de um período enorme de tempo. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de um período longo de tempo. Então, o aquecimento global é esse aumento da temperatura da Terra por ação antrópica. É um processo natural? A gente pode dizer assim? Sim, é um processo natural. Mas a ação humana também colabora para esse aquecimento. Quando a gente pensa que, né, conforme a meditação que o pastor colocou aqui, que o ser humano ele interfere diretamente nisso, é como se a natureza estivesse sempre a serviço da gente, né? Tem um termo que a gente estuda que são serviços que a natureza nos oferece, os serviços ambientais. E a natureza tem mostrado o seu valor, mas muitas vezes a gente dificulta um pouco essa situação. Um termo que a gente pode pensar muito também é nas mudanças climáticas. Por quê? A gente costuma confundir um pouco aquecimento global, mudanças climáticas. O aquecimento global é como se, vamos imaginar de forma bem didática, como se a Terra tivesse com um cobertor um pouquinho mais grosso do que ela precisasse. A gente tem ali uma camada de ozônio que nos protege, traz condições favoráveis para a Terra, agradáveis para a gente viver, né? De temperatura, de tudo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas é como se ela estivesse esquentando mais do que ela precisasse. Esses gases que ficam retidos, né, por entre a atmosfera, eles dificultam a vida na Terra. Ô Thaís, Deus sempre trabalhou de uma forma didática, né? O santuário aqui na Terra e tal. A gente não tem um santuário. A gente, para entender um pouco melhor na didática como é que funciona, temos uma maquete aqui que as meninas da produção fizeram com todo carinho. E eu acho que eu vou ter que destruir um pouquinho essa maquete. A Thaís vem para cá também, Thaís? Pode ser? Pode. Nessa hora eu já fiquei pensando nos professores, olha a maquete, a gente faz maquete. O que tem de trabalhos, maquetes na escola. E a gente vai mostrar aqui, então, Thaís, vamos dizer que isso daqui, essa parte de cima é... A atmosfera, né? Vamos imaginar que é a camada de ozônio, né, que protege a Terra, cobre a Terra, é algo que é para ser positivo, mas vai acontecer algumas situações aí que vão interferir no funcionamento dela. Certo. Então vamos lá, a atmosfera em risco. E a gente vai vendo algumas dessas situações que trazem o risco a essa nossa atmosfera, estragando, que tem aquele lance da camada de ozônio e tal, como é que funciona? Na verdade, a atmosfera terrestre, ela tem várias camadas, né? A gente está falando dessa camada que é mais importante, que a gente lembra desde a época da escola, que é a camada de ozônio, porque ela justamente reveste a Terra para quê? Para que a radiação solar, ela permaneça e não seja nociva, ela não fique... prejudicando, enfim, a vida na Terra. Então, os raios ultravioletas. Isso, né? exatamente. Raios ultravioletas, os UVB. Certo, então vamos lá. Ó. Queimadas e desmatamento. Isso ajuda a destruir um pouquinho essa camada? Sim, colabora para a destruição da camada de ozônio. É agora, produção, que eu começo a furar. Você vai destruir agora a nossa camada de ozônio. As queimadas, elas são um dos maiores... Tem a câmera mais de cima aqui para mostrar estragando ali, ó. Dificultam a camada de ozônio. Chega mais perto aí, Josué, vamos ver. Principalmente porque a emissão de gases, né? Não só no desmatamento, como nas queimadas. Quando a gente fala em desmatamento e queimadas, a gente está falando de gases de efeito estufa também, que são os GE, gases de efeito estufa, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano. Tudo isso interfere na camada de ozônio porque esses gases eles vão ficar mais retidos. Como o nome já disse, além do gás ozônio, existem outros gases traço, mas a junção, né, do ozônio, do dióxido de carbono, CO2, elas retidas na atmosfera aumentam a temperatura. Então, não existe esse balanço entre os gases. Entendi. Inclusive, ó, outros pontos ali que a gente vai vendo. Mas eu queria fazer uma perguntinha. Vai lá, Daí. Thaís, mito ou verdade de que, por exemplo, um dos gases citados por você, o gás metano, que tem muito a ver com o grande número de animais que também são consumidos, como os bois, as vacas, enfim. Essa pergunta é meio delicada. Mas faz sentido? Esse gás metano produzido pelos animais também tem algum tipo de interferência prejudicial na camada de ozônio? Sim, também colabora. Quando a gente está falando dos ruminantes, né, a maior parte da agropecuária, enfim, a gente não vai colocar nenhum vilão aqui. Mas esses ruminantes, no processo mesmo de digestão deles, eles liberam esse gás metano, que é um gás altamente inflamável, inclusive. E ele é uma realidade, né? Quando a gente vê uma indústria gigantesca, né? O agronegócio, em massa, sim, eles liberam gás metano e pode ser prejudicial também a camada de ozônio, sim. E o metano também não é só liberado através do intestino desses ruminantes, desses animais. Ele também está lá presente nos lixões, nos aterros sanitários. Então, a queima desse gás provoca
fortemente o aumento aí da... E a gente percebe, para que tenham mais animais para serem consumidos, né, pelo ser humano, precisa haver mais desmatamento, mais pasto, e com isso aumenta, né, aumentam ali os pastos, aumentam os animais que trazem mais esse gás metano. Então é um ciclo, né, que vai prejudicando. Não pode vilanizar, não é para polemizar, mas é de se pensar que quando Deus nos criou, Ele não nos criou para consumir na medida como temos consumido esse tipo de alimento, né? Então não estava no projeto de Deus. Então está também no bojo das nossas responsabilidades, se a gente quer de alguma forma contribuir, pensar pelo menos mais profundamente nisso também, estudar mais profundamente nisso também, se nós não estamos cooperando, colaborando de alguma maneira, até mesmo do ponto de vista do que a gente tem no prato. É verdade. Ah, mas quando eu como soja também libero metano. É diferente, tá? Né, pastora Leite? Você não é ruminante, criatura. É. A gente tem mais um item ali, a produção e o descarte de Sua plástico. autoestima tá muito alta, já que você fez esse buracão todo aí na camada. É, né? Você só tirou a Eliane do quarto. Uma coisa que é importante a gente falar quando a gente pensa em produção e descarte de plástico, hoje em dia a gente tem o quê? Uma produção linear de coisas. Por exemplo, Vamos furando aqui, ó. vai destruindo aí a camada de ozônio. Quando a gente pensa em qualquer produto, uma garrafinha, um copo, principalmente plásticos de uso único, Lucas, a gente tem uma linha de produção que ela é linear, ela tem início, meio e fim. Então, aquele objeto, ele vai ser descartado no final. Ou seja, recursos naturais foram utilizados na produção e no descarte ele ainda é um problema, porque ele vai parar em aterros sanitários, né? não tem tratamento adequado. E vai gerar também gases, porque nos aterros sanitários um dos maiores problemas é justamente a emissão de metano, infelizmente. Eu ia virar aqui para Thaís, poder mostrar toda na profissional, professora. Você dá aula? Sim. É maravilhosa, queria ser sua aluna. Mas aí o Abinal ali no canto fazendo travessura. Eu ia Virando mostrar ali a pra cara, outra abrindo a câmera. maquete. São os nossos melhores alunos. Como você lida com esses alunos, hein, Thaís? Meu pai. Esse é o drama de todo professor. Esse é o drama, né? Não Aí, poder pastora escolher o aluno que vai dar aula. Não tem como escolher. Mas é importante a gente se envolver nisso. Olha só, quando a gente pensa também em consumo exagerado de energia elétrica. Pois é, o que isso pode interferir? O consumo de energia, o que vai interferir? A gente tem hoje no Brasil uma matriz energética. Quando a gente pensa em produção de energia elétrica no Brasil, é basicamente formada por hidrelétricas. Quando a gente transforma energia mecânica em energia elétrica, né? O movimento das águas e tal. A gente está em agosto, né? Vamos pensar em... Eu não sei quantos já se identificaram ou já perceberam a fatura de luz quando ela tem as bandeiras de alerta. Agosto geralmente é um mês Estamos nessa, eu acho. que a gente tem uma bandeira vermelha, ou seja, em alerta. As condições não estão favoráveis para a produção, então o custo é maior. Então, quando você gasta mais energia, você usa mais ar-condicionado quando está mais calor, você toma, mesmo com chuveiro elétrico, tudo isso, no final do mês, vai te gerar um passivo terrível, que é o aumento da sua fatura, justamente pelo consumo exagerado. Porque as usinas hidrelétricas, por exemplo, elas são... as turbinas são giradas por água. E quando o volume de água está muito baixo também... Os reservatórios. Isso, que também é um reflexo desse aquecimento que faz com que a água vá secando mais. Vão ter mudanças no regime, por exemplo, das chuvas, dos ventos. Então, a gente está falando de um problema que ele leva a outros problemas. E no final vira uma grande bola de neve. Então, a gente não está pensando assim, não, mas o inverno foi normal, esse mês fez frio, tá tranquilo. A gente está falando de uma mudança não só de índice de chuva, a gente está falando de perdas na agricultura. Tudo isso no final, lá no supermercado, dificulta, porque vai aumentar o custo da produção desses alimentos, pessoas que vivem disso. Então, uma coisa vai levando a outra. Vamos imaginar que esse aquecimento global, ele seja é como se o planeta estivesse com febre. E aí as outras mudanças climáticas, os outros fatores, fossem todos os sintomas que vão caracterizar essa doença que o planeta está passando. Em condições normais, em condições naturais, o planeta sobreviveria, né? E a gente não está aqui, por ser um tema controverso, a gente não está aqui... a gente está apontando um fato. O planeta a temperatura média global está aumentando. O que vamos fazer diante disso? As geleiras, a gente vê muito falar, vídeos tal, caindo, derretendo. Aquele apelo, né? O que a gente vai fazer agora? E eu acho interessante quando a gente pensa, cuidar do meio ambiente, vamos abraçar a árvore, vai todo mundo ser feliz e tal. É um pensamento mais profundo. Vamos investigar um pouco mais por que a gente faz o que a gente faz. O consumismo não é só chegar e abraçar uma árvore. O consumismo não é uma coisa ruim, né? Quando o pastor fala lá
historicamente falando, né, pós-revolução industrial, a gente tem aí um boom de produção, de ciência aumentando, mas qual o compromisso da gente diante disso, né? Se a natureza está a nosso serviço, eu acho muito interessante também quando a gente pensa, vamos jogar isso fora, não presta mais. Fora de onde? Não presta pra quem? Jogar fora fora da galáxia. Fora do planeta. Não existe fora. Então, quando você começa a pensar dessa forma, as coisas fazem sentido. E vai piorando. O nível do mar está subindo, né? Dando uma olhadinha aqui em alguns dados, cerca de 20 centímetros desde 1901. 30 anos passados, mais de 2 metros por ano. Sabe que o Entre 2014 e 2023, isso ficou assim super acentuado. É terrível. Principalmente, a gente tem o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Clima, ele tem relatórios anuais e 2024 foi um dos anos que mais aumentaram a temperatura. Então, a gente está falando de dados tão atuais e reais que, poxa, o que a gente vai fazer diante disso? E quando você fala de, principalmente a questão do nível do mar, é preocupante porque a gente tem muitas cidades litorâneas, né? Exatamente. E existem cidades, inclusive, que foram extintas justamente porque o mar foi para onde ele sempre deveria estar. Então, é para a gente se pensar, né? E, infelizmente, esse pensamento só ocorre quando acontece um desastre, né? Verdade. Eu acho engraçado quando a gente fala assim, desastre natural, né? A gente liga a televisão, desastre natural. Na verdade, não foi tão natural assim, né? É verdade. A gente está friamente falando calculado. de níveis e números que apontam para catástrofes, mas os alertas estão sendo dados há pelo menos 50 anos. Até que a gente nunca ligou, né, para nada disso. Mas olha há quanto tempo estão falando? Vai subir, vai aumentar, vai. Mas a gente esperou uma próxima geração morrer. Infelizmente. Quando a gente também fala de desperdício de alimentos, né? Terminando aqui de destruir a atmosfera. Vamos lá! Não quero, mas é o que está fato acontecendo. bem importante é que assim, quando você faz... A gente está produzindo alimentos. Precisamos de energia para produzir aqueles alimentos. Quando você desperdiça alimento em casa, pensa assim, bota lá na porta da sua casa, o caminhão do lixo vai passar e vai ter um passivo ambiental lá também, porque ele vai lá pro lixão, se ele não for segregado corretamente, né? A gente fala lixo, mas vamos usar uma palavrinha bem bonitinha, resíduo sólido. O professor de educação ambiental ama, resíduos sólidos. Quando a gente dispõe esse resíduo de forma correta, tudo bem, ele vai ser segregado, vai ter lá o reciclável para reciclável, orgânico vai ser compostado, mas quando vai para um aterro sem controle, ou um lixão a céu aberto, como é muito comum no Brasil, infelizmente, além de consumir energia para a produção desse alimento, quando ele vai para o lixo, ele também vai perder essa energia. Por quê? Vai se decompor lá no lixão, no aterro, e vai gerar metano, que é um gás inflamável. Inclusive, não sei quando tiveram a oportunidade de ir no aterro sanitário ou visitar um lixão que fosse, é muito perigoso. Inclusive, né? Não pode fumar, não pode ter nenhum tipo de faísca, porque o O metano tempo todo o metano está extremamente no ar ali. inflamável. Né? Olha isso. Vamos sentando lá então, Thaís. Enquanto a gente vai continuando, o pastor tem um... E o nosso momento na prática não acabou, né? Tem mais Não, passos tem mais. aí pra gente ver, aprender e o Abinal também viver seu momento. Depois vem o fogo que eu vou acender para didático. colocar ali. E no próximo bloco tem mais com você. Não esqueça de mandar sua interação. A gente vai pro intervalo rapidinho e já volta. Falei que era rapidinho e rapidinho a gente voltou e já volto com um presente para você, algo que vai impactar e aquecer sua mente, o seu coração e te dar assim uma compreensão mais profunda das coisas. Como as coisas começaram é a razão fundamental para a gente pensar para onde as coisas vão e principalmente como elas devem funcionar. Tem muita gente e dizendo muito bem o que tem de errado no mundo, mas só existe uma fonte de saber que diz o que deveria estar certo. Nós vemos assim e vemos que tem muitos problemas por aí, mas Deus é capaz de nos dizer o que nós seremos e o que nós fomos. Aprender sobre isso nos dá uma capacidade de diálogo maravilhosa, inclusive se você tem filhos em idade escolar, se você está conversando com pessoas e é responsável pela formação de pessoas que precisam ter um senso crítico profundo e perfeito sobre as coisas. E nenhum é melhor do que aquilo que Deus nos diz. Estudar
estudar o que a palavra de Deus disse sobre como as coisas começam, constrói para a gente uma identidade sólida para enfrentar tudo que vem contra nós no mundo. Essa revista aqui, A Origem de Tudo, vem para falar disso, desse tema tão atual que não ficou de fora. E ela, como parte da programação do Novo Tempo, chega para você sem custo. Sem custo, se você pedir, você não paga pela revista e não paga pelo envio também. O processo é super simples, está aí à sua mão. É você ligar para a gente no telefone da Escola Bíblica do Novo Tempo, que é 12 21 27 3121. Um cadastro simples, você faz parte da Escola Bíblica do Novo Tempo e recebe esse material muito bom, muito bem feito, didático e profundo aí na sua casa. Eu vou repetir o telefone para você, está aparecendo na sua tela. Ligue 12 21 27 31 21, 21 27 31 21, telefone da Escola Bíblica do Novo Tempo, que é um passo que você dá para saber mais, crescer nessa direção e proteger as mentes, os corações das pessoas que estão perto de você. É uma oportunidade de ouro que não pode ser perdida. Verdade. A gente parte para o Na Prática, parte 2, mas antes até estava mostrando para a Darleide aqui, né, sobre essa questão do nosso cérebro, né, que as células cerebrais, elas são muito sensíveis e o excesso de calor, eles podem deixar de funcionar corretamente. Até mesmo algumas tomadas de decisões, por conta daquele calor e tudo mais, a temperatura do cérebro quase nunca fica mais de 1 grau acima da temperatura do nosso corpo, né? E para esfriar, o corpo ele consome mais energia, precisa trabalhar mais. E pesquisas apontam também, que uma pesquisa feita em 25 países, que a cada 1000 mortes por AVC, os dias mais quentes provocam 2 mortes adicionais. Isso traz aí um total, mais ou menos, né, considerando que temos cerca de 7 milhões de mortes por AVC por ano no mundo, o calor ele pode estar contribuindo para mais de 10 mil mortes adicionais anualmente. Então é algo, não tem muita relação comigo, mas tem relação com todos nós. E a gente reforça aquilo também, né, Darleide, Pastor Aleixo, Thaís e você de casa, né? A gente não apenas falar, né, falar, precisa mudar, mas dentro de casa. A gente fazendo algumas pequenas mudanças, a gente já está fazendo nossa parte como mordomos também do Senhor, né? Claro, conscientizar outros, mas primeiro começar dentro de casa separando o lixo, né? E são alguns pontos também, né, Thaís? É verdade. E você falou uma palavra interessante, eu quero parar nessa palavra, quando o Abinal falou conscientizar. É interessante que a consciência é algo que a gente não dá para alguém, a gente não consegue fazer isso. A gente, no máximo, sensibiliza. Então, a gente está aqui sensibilizando você que está em casa para pensar um pouco melhor nas atitudes. Como o Abinal comentou também, com relação a como o aumento da temperatura, ela impacta nosso corpo como um todo. Por que a gente fica preocupado quando alguém está com febre? Porque desnatura proteínas, uma série de coisas que acontecem no nosso organismo. Deus criou a natureza de forma tão perfeita que para que tudo funcionasse em equilíbrio, a gente também precisa fazer a nossa parte. Parece até uma coisa meio, nossa, a gente está fazendo alguma coisa, né? O ser humano está trabalhando contra aquilo que deveria ajudá-lo. E pensando bem, é um pensamento meio pequeno, né? Você destruir aquilo que poderia te ajudar. Então, como mordomos, a gente está aqui não só para ser servido, mas também para melhorar aí onde a gente vive, né? Palavra boa essa, né, pastor? A natureza nunca perde. Nunca ela vai perder. Você só perde. Nós conhecemos 2 coisas perfeitas na nossa existência toda quanto humanos. A presença de Jesus Cristo, que ele é um ser humano perfeito, e a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor não é aquilo que está restrito às 2 tábuas. A lei do Senhor é a lei que governa o universo. Quando você rompe ou enfrenta uma lei, automaticamente a lei vai colocar para você um outro dispositivo. Então, por exemplo, você pode enfrentar a gravidade sob essa lei. Se você quiser enfrentar e desrespeitar a lei da gravidade, ela vai jogar você para baixo. Ela nunca, absolutamente nunca perde. Você vai desrespeitar seu fígado e ele vai desrespeitar você. Verdade. Aqui se faz, aqui se paga. Você paga. A lei nunca perde, ela é perfeita. Então, assim, a gente vive num mundo onde a natureza é caída. Então, a natureza não é perfeita, mas as leis que a regem são. E ela não pode ser enfrentada. Se a lei diz que você vai morrer se fizer isso, você vai morrer. Assim, com alguma ressalva, mas é quase um olho por olho, dente por dente, né? Eu te faço mal e você me faz mal e o resultado vai ser mal. É lei. Você semeou. E toda a ciência é baseada na compreensão dessas leis. É. Como que a gente faz para saber? A gente entende todas as leis que regem o mundo ao nosso redor. Tudo, toda a ciência é baseada na compreensão das leis de Deus. E a gente tem que estudar exatamente para não transgredir.
Então a gente acha que domina a natureza. Jamais, jamais. Você tem que se submeter àquilo que Deus fez, sempre. Aquecimento global, então vamos à parte 2, continuando a sensibilização, né, Thaís? Não ter plantas da sua casa, isso ajuda no aquecimento global? O que eu tenho a ver com isso? Eu vou ler todos e você vai comentando os principais que você considerar. Usar o carro, moto para ir a lugares próximos, utilizar descartáveis todos os dias, banhos longos e muito quentes, passar roupa todos os dias, jogar comida fora ou deixar apodrecer. Muito bem, perfeito. Não ter plantas em casa, o que acontece? A gente conhece, né, entende que desde a época da escola lá, a fotossíntese, né, a planta vai lá absorver CO2, né, e vai liberar oxigênio, vai ser bom pra gente e tal. Isso é um fato, é verdade. A gente pode colaborar plantando mais árvores sim, né, não é só abraçar as árvores, vamos plantar as árvores também. E isso colabora para um melhor oxigênio, para a temperatura. As plantas, elas resfriam muito o ambiente. Talvez você já tiver a oportunidade de andar numa rua que é só calçada e uma que tem árvores, uma via arborizada. Ela é mais agradável, é mais tranquilo de se viver. E é de graça. Engraçado, eu vi esses dias na rede social uma postagem que dizia o seguinte, tinha uma imagem, né, de um rapaz, não cortem as árvores, né? E colocando vários ventiladores, ar-condicionados e tal. Como vamos resolver esse problema? E aí, no pátio, todas as árvores tinham sido cortadas. Uma coisa tão simples de resolver. Às vezes, e tem outra situação que aconteceu, que eles tiveram que colocar um outdoor com uma foto de uma árvore e cortaram uma árvore para colocar o outdoor. Então, assim, é meio ilógico, mas é importante ter plantas em casa, sim. Então, você que gosta lá das suas suculentas, das suas jiboias e samambaias, fique à vontade, vai ser muito bom. Usar o carro, moto para ir em lugares próximos. Importante a gente... O aquecimento global, a queima desses combustíveis, ela é também muito realizada no transporte, né? Usada no transporte... hoje em dia é muito difícil você não ter passado por um engarrafamento, por exemplo. O que acontece lá no engarrafamento? Fumaça o tempo todo. Uma concentração. Uma das maiores concentrações. Então, aí tem lá em São Paulo, rodízio pelas placas, né, de veículos e tal. Porque isso é uma tentativa de não só diminuir o fluxo de trânsito, mas também diminuir as emissões, diminuir as emissões. Então, quando você consegue ir a pé nesses lugares, né, além de você fazer bem, se exercitar, você consegue diminuir um pouquinho a tua pegada ali de coisas ruins. Verdade. Eu acho que sim, e uma ação coletiva, ela sempre é fundamental. A gente fica pensando assim, tá, mas se eu fizer isso no meu apartamento, mas você pode agir, você disse sobre conscientização, sensibilização, isso é tão fundamental quanto. Eu falo assim, eu sou um pequeno grão de areia, mas um grão de areia no olho já faz muita diferença. É verdade. Eu sou uma pedrinha, mas uma pedrinha num sapato gera muita sensibilização. Eu acho importante a gente frisar isso, pastor, porque às vezes a gente... Lógico, nada se compara, né? A gente compara a ação, a sua residência diante da indústria, por exemplo, diante de, enfim, coisas que são muito maiores. Mas a nossa parte ainda é nossa responsabilidade. Então, quando a gente se isenta disso, meio, eu não me importo. Mas como? A gente não tem outro planeta para viver, né? Inclusive, tem relatórios que dizem que é o dia da Terra, né? Quando os recursos daquele ano já foram todos utilizados. Se eu não me engano, tá em julho já. Então, a gente já usou tudo que tinha usado até o final do ano, no meio do ano. Então, é complexo. Essa questão dos descartáveis, por que é importante a gente não utilizar esses materiais? Eles são chamados de plástico de uso único. Festinha de aniversário, confra, um copo descartável ali. Gente, você usa por segundos aquele material, ele já vai ser descartado. E qual que é geralmente a matéria-prima? Plástico. Que veio do quê? Petróleo. Do petróleo. Petróleo, queima do petróleo, gases de efeito estufa. Então, no final das contas, isso é extremamente nocivo. Então, anda com essa garrafinha, é uma coisa... E até sobre festa de aniversário, a gente trouxe outro dia aqui uma pessoa para poder ensinar como, né, a gente pode minimizar esses efeitos aí com copos que são alugados, né, para poder fazer, que eles são reutilizados depois e vários outros. Tem um programa depois, você coloca lá, não me lembro agora o tema, mas falando sobre os gastos, né, sustentabilidade, coloca lá no nosso canal que você vai encontrar depois também. Darley. Só o que eu ia dizer assim rapidinho é que isso é de uma necessidade tão grande de a gente se sensibilizar de fato como sociedade, porque assim, há uma indústria que vende
que trabalha dioturnamente para nos fazer comprar e quase nos sentirmos como não sendo possível viver sem isso. Como que eu vou fazer uma festa com pratos e copos para depois lavar? Então, assim, eu não entendo que a gente chega a um lugar bom, porque eu penso que isso é mais profundo do que eu me sensibilizar, sabe? Eu não passo a roupa. Outro dia eu saí de vestido sem passar, foi a coisa mais linda. Tipo, é quem tá me olhando, tô nem aí. Mas assim, a gente vai fazendo parte, mas quando você olha pro macro, diz, cara, todos os dias eu acordo e já tem uma propaganda, já tem um incentivo, já tem uma cobrança, já tem um mundo que gira. Tem horas que você fica assim, tá bom, eu compro, eu como, eu faço, eu tenho. Eu não sei se eu tô afim de jogar meu smartphone fora. Eu não sei se eu vou jogar meu sapato, trocar minha roupa. Eu não sei se eu vou deixar de comprar naquela loja, porque eu sei que o que ela está fazendo é uma cadeia de produção inglória, desumanizada. Eu não sei, aí eu só chego numa conclusão. Ou a gente se converte e volta a viver no simples, no pouco, no menos, nessa compreensão de que isso é de fato uma cooperação e um enfrentamento a um sistema gigante, ou eu não sei, é como se a gente estivesse jogando conversa fora, desculpa. É verdade, hein? A gente pode citar um termo aqui que a Darlete colocou, que é muito importante, que é a obsolescência programada. O que é? As coisas basicamente foram feitas para estragar. Exato. E isso é tão doido e tão, às vezes, é doentio quando a gente pensa que, poxa, teu telefone tá legal ainda. Não, mas eu quero da moda. Então, e é tão interessante, até o nosso salto alto ali do nosso sapato. Isso. A mudança ao longo do tempo. Então, as coisas... Porque senão você se sente um fracassado. Você é uma pessoa que não alcançou sucesso. Então, um fracassado é que usa um celular uma vida inteira. Tá aqui, ó. As coisas foram feitas para estragar, né? Então, é um consumismo. E tudo isso vai levando a outra coisa. Utilização dos recursos naturais. A Sara Rabit, a nossa repórter, ela foi ao litoral aqui de São Paulo, Caraguatatuba, para trazer para a gente uma reportagem de um pessoal, um projeto que eles plantam árvores, entendendo essa questão do aquecimento global e a importância das árvores, também fazem um plantio de árvores. A gente vai conhecer um pouco melhor agora através dessa reportagem. As cidades não param de crescer e cuidar do meio ambiente ficou ainda mais importante. Pensando nisso, nasceu um projeto em Caraguatatuba que incentiva a plantação de árvores e mostra como cada pessoa pode ajudar a garantir um futuro melhor. O projeto Araticum, ele é um projeto social sem fins lucrativos e que ele visa fazer um reflorestamento urbano, trazendo assim mais conforto para a cidade. Com esse reflorestamento, os voluntários do projeto têm a oportunidade de contribuir para a preservação ambiental. A gente trabalha somente com árvores nativas da Mata Atlântica e uma delas é o próprio Araticum, que também é uma planta nativa. A gente trabalha com o ipê de todas as cores, que também são lindos e são da Mata Atlântica. O pau-brasil, o jatobá, palmito jussara, que está em extinção, a gente planta bastante, ele também. E são diversas plantas nativas, essas são umas delas, né? O projeto Araticum existe há apenas 1 ano e desde então os voluntários e colaboradores têm plantado inúmeras mudas pela cidade litorânea. Até aqui a gente está numa média de 300 a 400, né, indo para 400. A cada 100 a gente planta uma muda significativa, que geralmente é um Araticum. A gente planta nesse de 100 em 100. E as nossas ações elas acontecem quase todos os finais de semana. Às vezes pula algum final de semana, mas a gente avisa na rede social quando a gente vai fazer o plantio, sempre tem um aviso prévio nas redes sociais. E por falar em voluntárias, eu estou aqui agora com duas, a Cristiane e a Bianca. Cris, por que você participa desse projeto? Há quanto tempo? Bom, eu iniciei o projeto, praticamente eu estou desde o início. Mas assim, presente mesmo, com mão na massa mesmo, vamos dizer, faz em torno de uns 8 meses, porque eu tive que dar uma afastada. Por conta que eu estava grávida eu ia e contribuía. Aí agora eu estou de volta. E assim, o que chamou muita atenção da gente é essa parte de trazer as crianças para dentro do projeto, colocar elas ali em contato com as plantas, mostrar para elas, né, que esse é o futuro delas. Né? Então, assim, foi o que me chamou bastante atenção, porque eu tenho 2 crianças. E eu gosto que eles estejam fora,
de casa, assim, fora das telas, em contato com outras coisas diferentes. Então foi uma das coisas que me trouxe para o projeto e me fez gostar muito. Que lindo! E a Bianca também é uma voluntária. E eu ouvi falar, Bianca, que você é mais além de voluntária. Conta pra gente. Isso, eu entrei no projeto, né, por conta também dessa questão das crianças, desse contato, a gente preza muito dentro de casa, desse contato com a natureza. Entrando no projeto e vendo dos bastidores ali como uma voluntária, indo para os plantios, a gente viu essa necessidade aí de trazer mais pessoas, né, de fortalecer nas redes sociais e convidar as pessoas para estar participando e mostrar que é acessível, que é um projeto bonito, que é legal fazer parte, né, é legal trazer a família. E aí agora eu estou ajudando nas redes sociais do projeto para que as pessoas elas venham trazendo as famílias, idosos, crianças, né, e contribuindo para esse movimento de arborizar a cidade, deixar um ambiente mais agradável e mais natural, né, mais saudável. Com certeza, que lindo. E falando aí de família, né, de crianças, a Cris tem 2 meninas, eu vou chamar agora a Júlia aqui, que a Júlia participa dos projetos, né? Participa e ela adora. Nossa, ela gosta muito. Chegou a Julinha aqui. Julinha, você tá até com a camisa, né, do projeto Araticum. Você gosta de participar? Conta pra mim. Gosto. Por quê? Porque eu gosto de escolher a planta que eu vou plantar e mexer na terra. É muito divertido, né? É. Viu só, você aí de casa pode fazer que nem a Bianca, que nem a Cris, a Julinha, junto com sua família, tá sempre aí colocando a mão na terra, colocando a mão na massa mesmo pra gente construir esse mundo cada vez melhor e mais verde. As pessoas podem colaborar nos plantios, nos ajudando a realmente plantar ali fisicamente, né? E também para ajudar a gente financeiramente, porque a gente precisa de insumos, de coisas para estar conseguindo realizar esse plantio. Aí tem 3 formas que pode ser feita essa contribuição com a gente. Uma delas é comprando uma caneca. A gente tem essa caneca que a gente faz. A gente estampa elas com também plantas da Mata Atlântica, tem o logo do projeto Araticum. E essa é uma forma que pode apoiar o nosso projeto financeiramente. A gente vende elas no dia do plantio e também nas redes sociais por encomenda. Além do projeto Araticum, temos também aqui em Caraguatatuba o projeto Arborizar. E ambos foram idealizados pelo Abud. E aí, Abud, tudo bem? Tudo bem, Sara. Fala pra gente, qual que é a diferença desses 2 projetos? Sim, o Arborizar ele trabalha com as escolas, né? Tem até a logo que mostra um livro, a árvore nascendo, são as escolas de Caraguatatuba, e as calçadas, a arborização urbana. E o Araticum já trabalha os espaços livres, né? Os vazios urbanos, é onde a gente cria bosques, a ideia é essa. Que incrível, tudo isso aí estimulando as pessoas a plantarem. Mas assim, muita gente pode pensar, o que adianta eu plantar uma árvore, 10 árvores, com o planeta do jeito que já está tão complicado? Adianta alguma coisa? Adianta, Sara. E eu sempre costumo falar que a árvore não é enfeite, é uma necessidade. Então ela tem a sua função, inclusive de melhorar o clima, a questão desse calor que a gente tem, as ilhas de calor. E se cada um plantar dentro da sua casa uma árvore ou cuidar da sua plantinha, já vai ser um sucesso. O mundo agradece. Com certeza. E agora a gente vai colocar a mão na massa, né? Bora plantar também uma árvore. Qual árvore que a gente vai plantar? Manacá da Serra, porque aqui é só nativo, né? Então a manacá ela é um símbolo, inclusive, da Mata Atlântica. Tá bom? Então bora! Preparei a terra e logo plantei uma muda de manacá da serra. Depois reguei com muita água. E olha, eu vou confessar pra vocês, aqueles minutinhos ali foram preciosos. E mesmo sendo tão rápido, já deu pra desestressar um pouquinho. E você que nos assiste, também te convido a colocar a mão na massa e nos ajudar a deixar o nosso planeta mais verde. E até com a unha cheia de barro lá, Sara. Aí, ó. A Sara que estava ali tá por aqui já. E aí, Sara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente depois desse dia gostoso que eu tive ali no projeto Araticum. A unha eu limpei, viu, pastor? Mas sujou mesmo. E eu tô aqui por um motivo muito especial. Olha aqui o que está ao meu lado. Vocês acompanharam a produção dessas canecas. E para quem ainda não entendeu muito bem para que serve, elas servem para ajudar a custear
os custos do projeto Araticum. Ele é um projeto bem recente, tem apenas 1 ano e, como tudo na vida, né, precisa-se de recursos. E um dos recursos do projeto Araticum é vender essas canecas. Então, você que está nos assistindo, você pode adquirir e elas são lindas, tá vendo? Ó, temos 27 artes diferentes, tanto aí de bichos, de espécies de árvores também e também de pássaros. Essa aqui que está na minha mão é uma borboleta e eu trouxe ela pensando na Darley. Olha isso. Você que mora aí no sítio, né, Darley? Já tô olha cooperando só. com a natureza. Que linda. Tem também aqui uma de cada tipo, né? Tem também o do sapo. Olha o sapinho. Eu quero sapo, então. Você quer o sapo, Afinal? Você pensou em alguém? Não pensei em ninguém. Eu falei Se saiu bem, Sara. Tinha 3 canetas, daqui eu vi o sapo. E a borboleta pensando na Darley. Vai dar ruim, claro que vai dar ruim. Essa aqui eu não pensei em ninguém. Mas assim, é lindo. O Abinal até falou assim no meu ouvidinho antes de começarem. Eu quero a do sapo, eu quero a do sapo. Então, pastor, pro senhor sobrou essa que também é linda. Essa do sapo. Que é a pitangueira, olha só, que é uma árvore aí. Achou que seria outro bichinho, né? É, porque tinha a borboleta e o sapo, né? Então, e o pessoal de casa pode conferir outras artes que eles têm lá. São 27 artes diferentes, tá bom? Então, vocês podem pesquisar lá, escolher a sua e encomendar através do Instagram, @projetoaraticum. Muito bom, Sara, obrigado principalmente pela pitangueira. Achei que você foi sensata. Próxima vez eu podia colocar umas pitanguinhas aqui dentro e a gente entrega do sapo pro Abinal. Não, do sapo já. A cara dele, um anfíbio que se vira na água. Eu olhei daqui, ó. Daqui pra gente, eu olhei daqui e já falei, Sara, essa do sapo aí pode ser minha, pode? E ela falou, borboleta. A minha é um tucano, então não quer dizer muita coisa, viu? Obrigada. Ó, enquanto a Sara vai... Muito obrigado. As canequinhas... Vamos para aquele intervalo? Vamos ver o que tem ali de chá para a gente colocar nas canequinhas aqui também. E enquanto isso, aquele intervalo rapidinho. Né, ao projeto. Já. Parabéns, é verdade, obrigado Um abraço projeto. Parabéns obrigado, ao projeto. Parabéns. Parabéns. Intervalo, já estamos de volta. No seu Entre Família, tem um cantinho que é para fazer arte, então está no ar. Roda a vinheta. O seu armarinho da arte com ela, que já está aqui, tem costurinhas, coisas bonitinhas. Tem costurinha. Sabe que a gente sempre tem um lencinho de papel, eu até trouxe aqui, né? E fica solto ali na bolsa, às vezes no carro, enfim. E para deixar mais bonitinho, eu pensei em fazer, que já tenho feito, inclusive, para mim, né? Esses, como se fosse um chaveirinho. Você põe na bolsa ali tem seu lencinho. E para aquelas que são mamães ou futuras mamães, esse aqui, que na mala de maternidade, na bolsa do nenê, você vai puxando e deixa escondidinho, assim, deixa mais fofinho, mais bonito, né? Inclusive, eu ia só fazer esse aqui do lencinho de papel. E aí uma futura mamãe que trabalha comigo falou, esse ficaria bom na mala de maternidade. Então, aí me inspirei e fui mais pro lado da criançada. Curiosidade à parte, como é o nome dessa arte, desses bichinhos assim? Amigurumi. Amigurumi. É muito fofinho. Eu gosto muito, sou suspeita. Mas eu não sei fazer. Entendo. Esses todos meus faziam uma parceira minha lá de Santo André. Ela faz manualmente? Manual. Eu sempre mandava foto e falava, eu quero fazer esse cachorrinho aqui. E ela fazia igualzinho, assim. Então, muita gente tem essa... Só pra gente ver, porque aprender eu acho que é uma técnica mais demorada. Mas ela podia vir mostrar pra gente como é que faz. Tem gente que tem essa facilidade, que já sabia crochetar e tal. Aí sabem fazer esses bonequinhos. Tem revista, inclusive, que vendem. Eu sei fazer crochê. Quem sabe eu não consigo fazer uma Quem orelha. sabe? Uma Por que orelha. não? Por que não? Por que Claro não? que pode. Lindo. Bom, a gente vai então fazer esse estojinho para colocar os lencinhos umedecidos na bolsa para as mamães, inclusive ter até em casa. Tem aqueles de maquiagem também para a gente limpar a pele, enfim. Bom, o que eu fiz aqui foi cortar primeiro um retângulo, aliás, do que vai ser a parte de fora do nosso estojo. Esse aqui, para o lenço umedecido, que tem umas 100 toalhinhas, tem 34 centímetros por 26, tá?
Aí, para eu fazer esse forro e esse detalhe do outro tecidinho que aparece... E essa bordinha aqui para dar o arremate. Isso, para né? dar esse acabamento aí, você vai cortar da mesma altura, tá? Que nesse caso eram 26 ou 27 centímetros, e deixar aqui 1,5, 2 centímetros. Ok. Tá bom? Então aí é muito legal porque é super fácil de fazer. Eu gosto desses estojinhos até para a gente presentear, sabe? Do lencinho menor, inclusive, ou até presentear alguma futura mamãe ou mamãe já. E aí eu vou costurar essa primeira parte e aqui eu vou colocar aqui também. Aí você pensa, mas aí vai sobrar tecido embaixo? Não se preocupe, porque é ali que a gente faz esse acabamento da bordinha de outra cor. Depois você pode, inclusive, colocar, né, esses mosquetão que chama, para a gente pendurar da bolsa, porque são coisas que às vezes numa bolsa grande você perde lá dentro, né? Então você pode enganchar ali de alguma parte da mochila, bolsa, enfim, para não perder. E também eu vou precisar de uma grande. Ah, eu gosto Tem que também. eu ponho a cabeça lá dentro procurando as coisas. Então você tem que realmente guardar em compartimentos. Eu gosto. Às vezes me cansa. Necessários. E penso, não, vou trocar de bolsa. E aí não acho Mas nada. quando eu troco, eu sinto falta. Também sinto. É verdade. Adoro a pequenininha, mas a grandona no dia a dia. A grandona faz muita diferença. Tudo, até a feira. Vai de bolsa na feira. Ó, aqui a gente vai fazer uma costura, tá? Onde a gente marcou aqui já com alfinete. E, peraí, essa aqui tá reclamando. Olha só. Que Tá bandidinha. chateada. Tá chateada, porque eu não provei ela certinho. Que coisa. Já vai dar certo. Já vai. Vamos tentar. Às vezes, isso até a gente conversa muito quando eu faço o programa no espanhol também, né? Porque tem muita gente que fala, por que você não dá uma aula de como fazer a máquina funcionar? E eu penso, gente, tem Porque você sentido. pressupõe que... Mas aí, outro dia, acabou ao vivo a linha da bobina. E eu enchi rapidão, assim, as meninas falaram, nossa, É assim eu nunca que tinha faz. visto. E aí, percebi, Amiga, eu nunca dei um ponto numa máquina de costura. Ela tá Então, assim, tudo é conhecimento sobre. Ela E minha tá... mãe tinha máquina de costura em casa, mas... Tinha, mas era mais... Ela nunca me deixou. É daquela... Básica. Né? Eu costurei nessas, assim, de pedal. Acho que eu vou trocar a bobina que embaraçou. Olha aí, tudo ó, ela vai mostrar agora como é que troca a bobina, se você não sabe como troca a bobina. São coisas que a gente faz tanto. E acho que, sei lá, É só isso? nunca... Só isso. Olha só que legal. Dessa maquininha é bem fácil, né? Tem Aquelas outra- outras eram mais... mas aqui às vezes enrosca, né, a linha, ó. E aí, teve um dia que, falando com uma amiga que costura em Montevideo, uma amiga minha de muitos anos, e falou, eu não sei o que estou fazendo, que a máquina não funciona de jeito nenhum. E aí, o que tinha acontecido? Ela encheu a bobina e deixou lá. Quando você mexe essa alavanca aqui, a máquina não costura, ela só quer encher a bobina. Tá. E aí, na hora, eu falei, você encheu a bobina? Enchi. Não será que deixou lá no lugar errado? Ela Era falou, isso. é verdade, era isso. Ó, ela hoje, gente, tá... Peraí, vai dar. E a outra máquina coisa... querendo sabotar nosso Você vê, quadro. ela tá Cada preguiçosa. uma. Mas você sabe uma coisa, Vamos gente? tentar aqui de não novo. desiste. Por que te falo isso? Porque às vezes a linha tá mal passada. Eu passei a linha rapidão hoje, enquanto vocês conversavam ali. Então pode ser que a gente tenha feito alguma Mostra lá o coisa. detalhezinho, isso. Eu vou fazer uma coisa. Quer ver? Qual é o seu truquinho? O óculos. Muito bom. Eu vou fazer uma Ela é minha coisa. parceirinha de óculos, mas não usa porque... Porque ainda tenho que ser aceita nessa comunidade. Porque você sabe que aqui na TV a gente tem que estudar o que vai fazer. Vem comigo nessa comunidade. Né? Vamos? Agora me sinto eu mesma. Eu espero o dia que o Abinal use óculos, o Aleixo use óculos. A senhora Aleixo já usa óculos, mas só em momentos bem
só na intimidade então, eu dele. também achava isso, mas já não dá mais para continuar assim. Ele continua insistindo. Né? que dá Você pra viu manter que eu intimidade. coloquei o óculos e ele deu certo? Tá vendo, gente? Tá Não era o vendo, problema, não era na máquina. Era eu mesmo que não passei direito a linha. Fica a dica. Tudo. A gente tem que se aceitar mesmo. Aham. Os anos passam para todo mundo, né? Eu nunca usei óculos, sempre tive um orgulho santo de dizer, nossa, eu nunca precisei óculos. Tem a ver com orgulho? Não, nem é orgulho, é Você costume, falou agora né? há pouco. Sempre falei, nossa, nunca precisei de óculos. Aí a oftalmo falou, olha, passou dos 40, todo ano vai ser pior. Cada ano vai ser pior, né? Eu comecei a usar antes dos 40. Você já te Imagina conheço. agora que passei dos 50. Ah, amiga, é assim. Mas é um acessório, né? Aí Sim. a gente vai trocando, uma brincadeira gostosa. Ó, pronto. Cara, mas gostosa. Cara, mas gostosa, porque é verdade, não é barato. Bom, ali a gente tem, então, já aparece esse nosso detalhezinho, verdade. né? O que eu faço aqui, ó? Vamos marcar aqui a metade. E eu vou fazer só um biquinho assim, para saber onde que tá o meio da minha peça. E aqui eu centralizo nessa tábua de corte, ou você com a régua marca, e eu vou passar 1 centímetro só. Passa 1 centímetro daquele picotinho. Isso. E aqui, mesma coisa, tá? 1 centímetro. Por quê? Porque aí a gente faz esse encontro dos tecidos para que não fique abrindo o estojo, tá? Então aqui eu faço Nesse isso momento aqui. nós estamos aqui, certo? Nessa parte? Isso mesmo. Então eu vou fechar a lateral, tá? Fecho rapidinho. E aqui, mesma coisa. Se você quer colocar esse mosquetãozinho aqui, essa é a hora. Ok. Tá? Então você já coloca aqui no meio ou no cantinho e passa por cima. Que o que eu fiz foi uma fitinha que sobra de tecido, você vai dobrar no meio, tá? E aí vai uma, outra e outra vez dobradinho assim. Aqui você passa uma costurinha e já tem essa fitinha ali, tá? E aqui nosso estojinho está pronto. Agora você pensa, ai, mas vou deixar assim feinho esse acabamento? Bom, você pode fazer esse acabamento com uma fitinha que eu falei ali na lista de materiais, coloquei, se eu não me engano, tem 5 de altura e 30 e alguma coisa, né, de largura. E você vai dobrar assim, ó. Esse acabamento é muito legal para quem faz necessaire. Inclusive eu mesmo necessaire faço assim, quando aparece uma costurinha. Você tá? vai cobrir ali. Isso, envelopando. Aqui, envelopando, exatamente. Entendi. E aí eu coloco dessa forma, prende com um pregadorzinho, um alfinete. E aqui mesma coisa, tá? Então você vai fazer o acabamentozinho assim, para que não fique assim aparecendo a costura ou perdendo as linhas, né? Pronto. Vou fazer esse só para mostrar ali para vocês, nesse último tempinho que a gente tem. E aí, depois... Apesar de isso ser o avesso, você vai virar? Isso, eu vou virar. Ok. Só que, se eu vejo, por exemplo, quando eu vou colocar o saquinho de lencinhos, você vai ver que a gente vê um pouquinho, né? Se eu vejo assim, é para fazer... Então vira essa daqui pra gente ver a diferença. Vamos ver. Com o que você fez e sem o que foi feito. Isso. É assim, uma questão de fazer direitinho. Né? Eu fica mais posso, firme. Isso, eu posso até fazer, deixar assim. Só que aí você vê os fiapinhos do tecido vão soltando. Se você quer dar de presente,
vai ficar um acabamento assim, não tão bonito. Então, dessa forma, Claro. não precisa mais nada. muito Você tem legal. ali seu estojinho, pode colocar ali na sua bolsa. E aí, é uma coisa que é super fácil de fazer com um retalhinho. E eu te animo até fazer aquele pequenininho de lencinho de papel para a gente poder presentear. Eu acho que Dia das Mulheres, agora vem o Dia dos Professores, o que seja. Você coloca dessa forma, fica muito mais fofinho. Gracinha, adorei. Caso você precise ou queira fechar, você até pode colocar, né? Sim. Uma lapelinha assim com um botãozinho, mas eu acho que nem precisa. Aqui já fica Quanto fácil. mais bonitinho. fácil, né? Que às vezes as trocas são tão rápidas que a gente precisa ser bem ágil e também ter uma facilidade aí, né? Ai, ai. Então é isso. Mais uma arte da Cari do Canto, tirar o óculos, craft. Não, devia continuar de óculos, as duas Vou continuar Põe de aí, óculos. É que vamos ainda ver. tenho que passar pelo figurino se me aprova. De óculos. É de óculos que eu agradeço a você mais uma vez por mais uma arte. E a gente se encontra na semana que vem com mais coisinhas bonitinhas por aqui. E a gente continua no Entre Família com você. Beijo, obrigada, sua beijo. linda. E fica bonita de óculos também. Obrigada. Nós vamos pro intervalo, meus amores. Até já. Estamos de volta por aqui no seu Entre Família para falar do quê? Olha aí, você já está vendo aí da sua casa Anjos da Esperança. E você sabe que são os Anjos da Esperança, sendo esse instrumento de Deus que fazem com que a gente continue a cada dia levando essa mensagem de esperança, de transformação, de conscientização e tantos outros temas que a gente vem conversando todos os dias aqui no seu Entre Família. Os Anjos da Esperança, para quem talvez está chegando agora conhecendo, né? São as pessoas que a gente chama carinhosamente com esse nome, as pessoas que nos apoiam financeiramente, que a Novo Tempo é mantida apenas por doações. Então, cada doador é chamado de Anjo da Esperança. E você tem sido abençoado pela Novo Tempo? Quer nos ajudar a abençoar a vida de outros também? Porque é assim, viu? Quando a gente é abençoado, a gente precisa abençoar outros também, não é mesmo? Quando a gente recebe essa mensagem que transforma a nossa vida, a gente tem que levar para outros também, compartilhar aos quatro cantos aí da terra. E a Novo Tempo está aqui, através do Anjos da Esperança, para fazer a diferença. E você também pode, viu? O valor é você quem define, qualquer valor que você sentir aí no seu coração. Pode ser via Pix, através da chave que aparece aí na sua tela, anjos@novotempo.com. Essa é a nossa chave Pix. Ou se preferir conversar com a nossa equipe e saber quais são as outras formas que você também pode doar, débito em conta, boleto bancário que chegue na sua casa, cartão de crédito, enfim. Entre em contato pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Marcou aí? Conversa com a nossa equipe, eles já vão te explicar direitinho e você já vai se tornar um mensageiro junto com a gente, um anjo da esperança. Faça parte dessa missão você também. Conto contigo, hein? Seja um anjo da esperança. Muito bem. Interações por agora, Aleixo. Chegando aqui, a primeira interação que chega é da Juliana Ferreira, de Campinas, aqui em São Paulo. Sim, aqui em Campinas o clima mudou bastante. Antes os verões eram mais secos, agora temos chuvas fora de época e um calor insuportável em setembro. É assustador. Tem vezes que a gente tem, né, Thaís? As 4 estações em uma semana ou às vezes até em um dia, né? É isso mesmo. E loucura. quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente pensa exatamente sobre isso. As estações, elas não estão tão definidas como eram no passado. Você tinha verão, outono, primavera, verão, outono e inverno, né? Hoje em dia você tem as 4 no mesmo dia. E em Jacareí mesmo a gente pode perceber essa diferença. Que num dia tá mais frio, outro não tá. A gente tá, né, na temperatura de inverno aqui, no mês de inverno, mas temos visto também as diferenças. Verdade. A gente pensando num planeta que tem milhares de anos, a gente rejeita a ideia de milhões de anos, mas a gente não é um planeta de 6 meses. O que a gente pode considerar de mudanças normais dentro da dinâmica ambiental do planeta, que perfeitamente ele pode ter, e o que é de fato ação humana? Vamos pensar, a hidrologia tem um termo que chama período de retorno. Quanto tempo uma precipitação ela pode acontecer? Precipitação a gente fala é chuva, tá? Um evento de chuva. Existem enchentes que são históricas, que elas acontecem com uma certa recorrência. A cada 30 anos, a cada 50 anos. Agora, como a gente vê, todo ano tem enchente e todo ano alaga
rua X, rua Y. Isso é fruto de ação humana, ação antrópica. Então é visível. Aí a prefeitura vai lá, faz alguma coisa, tem algum suporte, mas não é normal. Então, esse período de retorno para um evento climático acontecer, seja precipitação, mas seja chuva ou outro, e é um ciclo, se repete, a natureza é perfeita. Mas a intensidade desses eventos e como eles se tornam bem maiores do que poderiam ser. A recorrência e a proporção. Recorrência, perfeito. Recorrência e proporção. Verdade. As ressacas do mar, né? A gente vê acontecendo regiões litorâneas, lógico, trazendo muitos estragos. Já havia, né? Um período do ano que tem aquela ressaca e tal, mas tem se intensificado bastante isso. Os mais prejudicados também, de certa forma, a gente olha lá no final, quando a gente vai fazer o supermercado, muitas safras são perdidas, né? A gente está falando do pequeno agricultor, daquela pessoa que vive daquilo. Então, eu dei uma olhada numa rede social ontem também e como ele anotava todos os dias que chovia. E a partir daquela previsão, ele saberia se naquele mês ia chover ou não. Então, o homem do campo, ele tem aquela sabedoria nata. Como ele se comporta? Mas está tão doido o tempo, tão difícil de você analisar, que hoje em dia você olha a previsão do tempo, você não pode confiar. Sim. Você não confia mais na previsão do tempo. Meu pai esperava, e como todos os outros, à época, ele esperava a chuva de março, até o 19 de março, por exemplo, porque se chovesse naquele período, então haveria inverno. E era assim. Hoje, não sei se esse calendário funciona, mas era interessante porque justamente o tempo tinha suas marcações mais próximas da realidade, né? E aí, conforme a gente vai gerando novos problemas, a gente gera novas desigualdades. Porque existem pessoas que vão ter recursos capazes de ter uma previsibilidade ou um lastro para suportar aquela imprevisibilidade. Aí tem outro que vai ser totalmente atropelado por ela. Verdade. Então você aumenta uma distância brutal, isso que eu falo, não existe injustiça justa. Isso gera para a gente uma percepção muito menor do tamanho do problema, porque ele não está na minha frente. Nem todo mundo paga pela devastação da mesma forma. Tem gente que consegue empurrar ela para fora. Isso é terrível. Por isso que uma consciência tem que ser profunda, né? Não é só a natureza, é outro, é uma pessoa. Não é só a árvore, é a pessoa que precisava dela. Verdade. Essa série de acontecimentos, como a gente tem visto aqui, né, causadas principalmente por ações humanas, e a gente vê que a Bíblia fala, pastor, sobre, nos últimos tempos, como dor de parto, se intensificando cada vez mais. A gente pode dizer que tem relação com isso também? Eu acho que tem duas coisas. Uma é uma ação divina irreversível e que não pode ser impedida. Então, por exemplo, quando Deus age para terminar, ele vai agir e não tem ação humana que é capaz de ser isolado nas pragas em um momento muito curto. Existe um outro que Deus disse que desde do Pentecostes para frente, ele diz, saiba porém isso, nos últimos dias os homens se tornarão. Então é uma maldade humana que vai indo e ela vai rompendo com os freios. Ela vai alcançando. Então eu digo, hoje o que a gente sente não é apenas uma degradação de um mundo que está sob o efeito do pecado, de uma natureza caída. Nós estamos falando de uma natureza caída em todos os sentidos. Os seres humanos, eles vão rompendo com as próprias barreiras que Deus criou e que não é uma barreira física, é uma barreira moral. Ele diz assim, não faça isso. E aí a gente faz, porque a gente tem poder para romper. E aí a gente vai destruindo e criando formas insustentáveis. Mais um comentário que chegou pra gente agora do Carlos dos Santos, de Fortaleza. Tenho notado que os ventos estão mais fortes e as chuvas diminuíram. A sensação térmica também está mais alta. Parece que o clima não segue mais padrão nenhum. Ou seja, isso é até conversa de elevador, né? Quando nós entramos no elevador, tá quente, né? Tá frio, né? Então os tempos mudaram, então a gente tem esse discurso, né, Thaís? Portanto, já caiu na percepção de todos que nós não estamos vivendo algo simples. Dá para ser notado na pele. E não é algo que vai ser revertido tão simples assim, tão facilmente. Mas também não vamos pensar que não temos responsabilidade e não vamos conseguir fazer alguma coisa diante disso. De fato, não temos mais estações bem definidas. E a gente não pode também se apegar a calendários agora. E a gente sente essa mudança tão impactante quando chega na gente, né? Quando é na saúde. Quando você pensa num clima seco, chega você trabalha mais cansado, né? Vai dormir, não descansa, aí liga o ar-condicionado, a umidade vai lá embaixo, aí você tem as ites da vida, né?
qualidade de vida vai lá pro pé, vai embora. Porque o meio ambiente, ele é proporcionalmente a nossa qualidade de vida. Uma temperatura agradável, amena. Aí a gente só se importa quando chega na gente, né? Aí tô doente e tal. E quem mais sofre? Os mais vulneráveis, né? A gente pensa em um grupo de idosos e crianças. Uma criança tem um corpinho tão pequenininho, desidrata tão rápido. Então, o clima não é mais o mesmo, isso é um fato. E a gente vai ter que se comportar de outra forma do que a gente estava fazendo antes, né? E nas pessoas que não têm as mesmas condições que nós temos, que moram numa região e numa situação em que não tem um ar-condicionado para fazer um equilíbrio na temperatura quando lá fora está mais quente, não tem as condições de se agasalhar quando está um clima mais frio. Nós estamos falando de pessoas que não têm preparo para se verem em condições de um enfrentamento diante das adversidades na medida em que essas adversidades estão, quanto mais se elas piorarem. Mas em momentos de muito frio, em São Paulo, por exemplo, nós temos notícias de pessoas que morrem de frio nas calçadas. Quando é muito calor, nós temos notícias de idosos que morrem por causa da desidratação, da própria temperatura elevada. Então, é para além da nossa bolha, onde nós ainda temos um certo controle, uma certa condição de lidarmos com isso como conversa de elevador somente. Né? Verdade. E a gente até sente muito, né? Quando a gente vê espécies de animais sendo extintas, por conta disso também, plantas, né? Sendo extintas, e isso vai abrindo aí um leque para tantas outras coisas que essas mudanças vêm trazendo, esse desequilíbrio na cadeia alimentar, cadeia dos animais, enfim. E a gente sabe que desde o começo de tudo, Deus ele projetou, ele preparou o mundo perfeito. A gente sabe que o pecado, ele entrou. Se você quer entender um pouco melhor sobre essa origem de todas as coisas, a origem do nosso universo, a origem do nosso planeta, a origem da vida humana e o especial disso tudo, né? A origem onde nós estamos nesse momento e para onde nós vamos depois desse momento em que nós estamos vivendo aqui também. Você vai entender muito pedindo essa revista A Origem de Tudo, preparada com muito carinho pela Escola Bíblica da Novo Tempo, para você ter um conhecimento mais profundo do que as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Deus nos fala sobre a nossa origem, as nossas raízes e retornar para essas origens também, tá bom? Telefone para você já pedir a sua agora mesmo é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, ok? Peça agora e você vai receber gratuitamente graças aos Anjos da Esperança. Thaís, obrigado por estar com a gente aqui, deixar o pequeno Dani lá com o João nesse momento e trazer para a gente essas informações tão importantes. Obrigado. Eu que agradeço, fico muito, muito feliz mesmo. E se eu pudesse deixar uma mensagem final para quem está assistindo, você é responsável pelas suas ações. Então, ande um pouquinho mais, pense mais em como a gente pode desembalar menos, né? E descascar mais, talvez. Pode parecer até um clichê, sabe? Mas, no final das contas, isso faz a diferença, né? A gente não está fora, fazemos parte. Como mordomos, né? Como servos, vamos utilizar isso. E se você quiser conhecer mais, né? Sobre o meu trabalho, estamos aí à disposição. Instagram? Linda. Obrigada. Tem um conto indiano que diz que 3 irmãos que moravam numa cidade, num lugar, no campo, uma zona rural, perto de florestas, eles saíram para estudar e voltaram depois do doutorado. Já eram 3 cientistas e os irmãos se reencontraram na casa que eles cresceram dos pais e num passeio assim, um deles achou um osso. E aí um deles que olhou e falou assim, isso aqui é um osso de leão, uma ossada de leão. Ele diz assim, nas minhas pesquisas eu descobri como recolocar vida nesses ossos e recobrar com carne. E um outro falou assim, mas é um osso de leão. E você, o que você sabe fazer? Aí eles olharam para o osso assim e falaram assim, mas na minha pesquisa, se eu tiver uma ossada com carne, eu consigo fazer os órgãos voltarem a funcionar. E o outro falou assim, mas é um osso de um leão. E o outro falou assim, se eu tiver um osso recoberto com carne e órgãos funcionando, eu consigo, através do meu método, desenvolver pelos e vou fazer ele voltar a andar. Eu falei, então faz. Aí o primeiro aplicou a pesquisa, o terceiro também aplicou a pesquisa no resultado, e o terceiro, quando fez isso, o leão ficou vivo e matou os 3. Quando a gente pensa em sabedoria, ela não é só uma capacidade inventiva. Sabedoria também não é uma só capacidade de interferir. Sabedoria é a capacidade de saber o que a minha ação tem de longo alcance.
Deus colocou elementos na sabedoria que não podem ser dispensados. E o primeiro é que eternidade é uma forma de pensar, não é só uma aspiração. Eternidade é olhar para uma semente e ver uma árvore nela. Então tem semente que se planta e tem semente que não se planta. E Deus falou isso. Isso é uma forma de pensar. Uma forma de pensar é saber a amplitude daquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, o que faz bem para mim e quais sonhos podem se tornar pesadelos para os outros. Isso é uma forma de raciocinar. Um homem que raciocinava sem sabedoria chegou para Deus e perguntou: Mestre, você vem da parte de Deus? E Jesus, falando para Nicodemos, disse assim: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Em outras palavras, o que Jesus disse é: no reino que você sonha, uma pessoa como você não está. Para que você esteja no mundo que você deseja, você não pode ser você. Um outro chega e fala: Senhor, fala, Deus, o que a Bíblia diz sobre a síntese de todos os mandamentos? E a resposta dele foi colocar uma pessoa caída no caminho e disse assim: se todo mundo pensar como você, o que acontece quando você for assaltado? E no final o outro chega e fala: Senhor, o que farei para dar a vida eterna? E Jesus pegou todos os pobres do mundo e colocou na teologia dele. Ele falou: abre mão da sua riqueza e salve outros, porque vida eterna é outra pessoa. Isso é a definição de Deus de paraíso. Quando você pensar em qualquer decisão, seja num plástico, num prato ou saindo para passear, lembre-se: o que minha ação impacta na vida de outro, mesmo aquele que eu não vejo. Essa é a lógica divina, essa é a lógica da vida eterna. Excelente. Obrigada, Lê. Beijos, meus amores. Até amanhã. Nosso próximo encontro. Beijo. Deus quiser. Valeu, gente. Vida e Saúde vem chegando por aí, hein? Aproveita. Tchau. Dicas, receitas. Tchau.